Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um Papo de Produtor, tá bom? Hoje, 11 de fevereiro, tá certo? E hoje nós temos a participação especial Renan, que é o gerente comercial da Agrológica, revenda lá no Mato Grosso. Se apresenta aí, Renan, meu querido. Me conta um pouquinho aí da Agrológica, da sua atividade lá, só para o pessoal te conhecer. Beleza, Eduardo. Um abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade. Estou aqui com o Rafael e, como você disse, eu sou o Renan Mendonça, meu sobrenome. Eu estou na Agrológica há 11 anos, né? Numa empresa, numa distribuidora de insumos que tem 100% da sua operação no estado do Mato Grosso. Sua matriz é em Primavera do Leste e eu comecei na empresa como consultor de vendas, né? Aquela pessoa que roda o campo, faz os negócios na ponta. E aí, depois de 3 anos na empresa, eu passei para gerenciar uma unidade, no caso, a unidade de Confresa, Mato Grosso, que também é a localização aqui do nosso amigo Rafael Antonioli, né? Onde ele tem a área de produção dele. Então, é isso. Nós temos 9 unidades agrológicas, uma empresa bem sólida no mercado, Mato Grosso. É uma empresa familiar e que vem crescendo, vem lutando, né, nesses momentos difíceis que a agricultura está passando, mas vem com inovação, vem buscando clientes bons, vem buscando soluções boas para os nossos clientes. E é uma satisfação estar aqui com vocês, depois de 11 anos de agrológica, poder passar um pouco da minha experiência aqui para a turma que vai estar ouvindo aí, vai estará ouvindo nós aí, né? Bom, o Renan vai contar um tiquinho aí da. Enfim, vamos falar um pouquinho de produção de safra agora, não para de chover, vamos falar de tudo isso. Ô, Renan, coloca aí na sua agenda aí do seu currículo, tá bom? A certificação Ancor de AgroSem. Você que mexe aí com a comercialização, tem que ter. Se não conhece, pá, depois o Rafael te conta aí. E é isso aí. Cada vez mais pessoas buscando a certificação e para esse assunto, formação de preço, mercado, como que o produtor deve atuar no dia a dia, tem que comprar insumo, tem que vender soja, os impactos e estratégias que ele pode fazer, né? Tem que fazer. Tá bom? Mas é isso aí. Já voltamos aí. E o Rafael, deixa eu perguntar já pro Rafael, você tá meio paradão hoje, não tá dando para colher ou você botou alguém lá para pilotar o brinquedo? Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma semana da gente conversando um pouquinho aí. Bom dia, Eduardo. Primeiramente, agradecer muito o Renan, meu parceiro aqui, meu amigo de Confresa. A Agrológica é uma revenda que é especialista nessa parte de assessoramento e de estar junto do produtor a campo, aqui na unidade de Confresa, realizando eventos. O Renan, a empresa, tem alguns eventos que eles realizam todo ano aqui na cidade, para fortalecer esse vínculo com o produtor. Isso é muito importante para nós. Agradeço demais a presença dele aqui, ele ter aceitado o convite para dividir um pouquinho das experiências que ele tem aí ao longo desses 11 anos na empresa e a campo. E, cara, tá muito complicado, Vaninho. Esses últimos dias, tava até comentando com o Renan antes da gente começar aqui, acho que na fazenda já são 9 dias seguidos chovendo muito. Quando eu digo chovendo muito, é chovendo muito. Teve alguns dias que a bênção da chuva veio à noite, então facilitou nossos trabalhos a campo, mas nos últimos 4 dias, realmente, a gente teve uma parada aí no processo de colheita, uma carga ou outra sendo colhida, mas muito pouco comparado ao que a gente imaginava tá colhendo. Confesso que, por exemplo, na nossa fazenda, nós estamos um pouquinho atrasados, vide o quanto o Mato Grosso já colheu, né? Saiu o relatório do IMEA, acho que são 47% já colhido no estado do Mato Grosso essa semana, e na nossa fazenda nós estamos chegando a 30% colhido. Então você vê que, 30%. que há um atraso, e esse atraso é decorrente da chuva. Se as chuvas estivessem, não que elas não estão colaborando, chuva é bênção sempre, mas se elas não estivessem tão frequentes, eu acredito que a gente já estaria bem pareio aí com a colheita do Mato Grosso. Pá. O Renan, e outros clientes que você atende, produtores, não só na tua região, mas outras, como é que tá? Como é que estão? Mesma dificuldade? Como é que tá? É assim, o Vanim, nossa região aqui é muito grande, né? Quando a gente fala de Confresa, então a gente está em São José do Xingu, estamos em Santa Cruz, Vila Rica, Confresa, Porto Alegre do Norte. Então, assim, a gente tem de tudo um pouco. Esses dias apertou um pouco, sim, a chuva,
né? São José está um pouco mais apertado, Santa Cruz está um pouco mais apertado, Confresa ainda está colhendo um pouco melhor, aqui mais perto da cidade, Vila Rica está colhendo. Então, por ser uma região muito grande, é difícil a gente, não tem como a gente generalizar ela, mas tem gente sofrendo um pouco e tem gente que está avançando. Mas eu acredito sim que nos próximos dias aí, tinha umas previsões para esse começo de semana de mais chuva mesmo, mas nos próximos dias vai dar uma deslanchada aí, e aí o Rafael vai conseguir ficar mais tranquilo e os nossos clientes também, porque, querendo ou não, todos nós dependemos dessa colheita aí, né, Vaninho? Que É é um... bom você dormir agora, viu, Rafael? Porque semana que vem não vai dar para dormir, não. Amém, 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 cara. É isso aí. Amém. Bom, só passando aqui outros locais do Mato Grosso, muitos reportes de avariados no norte, especialmente no norte. Eu diria que se trata de. Porque o norte foi o primeiro a plantar. Se a gente voltar lá atrás, vocês vão lembrar que a chuva se estabeleceu no norte já desde o começo e o plantio foi bem rápido. E essa sorte está chegando também mais cedo e agora muita chuva. Enfim, além de outras questões, mas no geral, Alta Floresta, Sinop, regiões mais para o norte são os maiores pepinos, tá bom? Reportes de tradings que já estão no seu limite de recebimento dessa soja variada, porque não tem soja boa para blendar, e espaço, enfim, para colocar essa soja e segregar ela. E aí vai complicando a logística para o norte, para Barcarena, especialmente. Aí o bicho pega. Barcarena, por exemplo, ano passado estava com nomeações de 2 milhões de toneladas. Navios já nomeados nesse mesmo dia, dia 11, dia 10, referência ontem. E esse ano caiu de 1 milhão e 700, finalzinho ali do mês, de janeiro, e agora está em 1 milhão e 500, quer dizer, está diminuindo. Tradings estão jogando navios lá para Santos, porque daí o fluxo do TRO, terminal ferroviário lá de Rondonópolis, está pitelzinho, tá bom? Bem eficiente, está indo bem. Mas, enfim, norte do Mato Grosso, preocupação. Logística ruim, muito avariado, dói no bolso, pomba. Só para dar uma ideia. Para onde que vai essa soja? Se o produtor tiver que vender, ponto final. Saída é vender para crushers, quer dizer, processadores locais. E aí tem indicações de preço, por exemplo, posto Cuiabá, tá bom? CIF, Indústria Cuiabá, R$ 88. Pau, com no máximo 50% de avariado, no máximo. Vai dar um desconto aí de 1 para 2. Quer dizer, cada 2 pontos de avariado, ponto de desconto de volume. Então é paulada, né? Quer dizer, a rentabilidade já está ruim e aí tem essa perda, ou seja, de volume financeiro, tanto faz, mas é triste o negócio. De certa forma, né, Eduardo, não é só o caso do avariado que está pressionando o preço, né? Porque, igual você falou, o gargalo logístico aqui do norte, principalmente, né, dessa saída Barcarena, ou que seja Miritituba lá, né, no 63, também hoje você vai ver soja aqui na nossa região, produtor que está vendendo uma soja ou outra, porque a gente sabe que não está muito vendido no mercado, né, existe uma boa fatia aí do mercado para ser comercializada, hoje é soja abaixo de R$ 100 na nossa região. E não estou falando de soja variada, tá, Eduardo? Estou falando de soja boa, tá? E tem Ontem saído o negócio abaixo de 100 ou é só indicação, o produtor vai segurando? não, é aquele momento de colheita, desespero, aperto, sai negócio, negócios menores, mas acaba saindo, Eduardo. Nem todo produtor conseguiu se programar ou se organizar para que, né, esteja com o seu fluxo de caixa bem ajustado, né? Então, acaba saindo um negócio ou outro, sim. Negócios menores, pontuais, mas a gente vê sim. Bom, E assim, ô bom, Eduardo, corroborando com o que o Renan estava falando, é complicada essa situação, porque o Renan também acompanha o que a gente vem conversando aqui, Eduardo, e a gente está alertando o produtor, acredito que esse seja o 11º ou 12º episódio, então são 12 semanas que nós viemos falando de que a perspectiva para a safra era positiva, apesar dos intempéries, dos problemas climáticos que a gente estava vivenciando. O Mato Grosso teve o plantio dividido, eu falo no nosso caso, mas muitos casos foram assim, em 2, 3 etapas no mínimo. Não teve nenhum produtor que largou o plantio e terminou de plantar num estirão só. E o produtor, infelizmente, segurou um pouco mais as vendas. Eu não sei se era por um temor mesmo climático, de às vezes não conseguir colher e ter que fazer um washout, ou ter que negociar com a trade uma
uma data nova de embarque, enfim, esse tipo de situação que o produtor realmente detesta passar. Mas o nosso farmer selling está baixo, né? Igual o Renan falou, a maioria, a grande maioria dos produtores necessitam de caixa, principalmente agora, 28 do 2, 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5. Então, por mais que os preços estejam pressionados, isso que o Renan está falando é muito verdade, mesmo que seja CIF em alguns armazéns, já está abaixo do 100. Então, você ainda tem o custo do frete, fora o beneficiamento que o armazém vai te cobrar, para deixar aquela soja padrão. Esses preços já estão abaixo dos R$ 100, principalmente se o pagamento for num vencimento curto. Vamos dizer assim, entrega o produto, 72 horas você recebe o valor. Eles estão penalizando muito vamos dizer, nessa agilidade de pagamento. E aí o produtor se vê numa situação muito, muito complexa, né? Ele está tendo um pouco de dificuldade agora nessa semana de retirar o grão da lavoura. Isso já causa, eu falo por experiência própria, uma ansiedade grande. Fora isso, ele está vendo o dia, a data do pagamento chegar e o volume financeiro que ele necessitava para quitar essas contas ainda não foi feito. E ele está numa expectativa, numa sensação de que, poxa, sei lá, semana que vem melhora, e essas semanas vão passando e o preço em reais para ele não está ficando melhor. Então, realmente é um sentimento assim dicotômico de você necessitar vender, mas ao mesmo tempo saber que o negócio não é bom, é um negócio ruim, mas ao mesmo tempo você não tem muita saída. Enfim, é uma situação complexa. Sim, com certeza. Casamento de câmbio baixo, grande produção, ah, logística cara, que sempre. Na verdade, nada disso é novidade, tá bom? Logística cara na boca da safra é bem normal. A não ser quando você tem quebra de safra. Por exemplo, o 24. 24, os fretes até deram uma subidinha no começo, mas depois só para baixo. Enfim, falta de produto. Mas esse ano, muito pelo contrário. E é isso aí, quanto mais você. Essas janelas vão andando, vão sendo preenchidas, menor a necessidade do comprador, evidente. Seja processador ou seja trading mesmo. Vamos falar de China. China já está completamente coberta, fevereiro, março, e está avançando no abril. Então, quer dizer, isso falando de embarque. O embarque abriu aqui no Brasil. Enfim, você vai ter cada vez menos compradores. E, claro, menos compradores, não tem muita escolha. Vamos falar agora de insumo 27, que é outra grande preocupação do produtor. Ontem nós fizemos o call group com os produtores, com os nossos assinantes aqui da Agriinvest. Jefferson falou bastante ali dos fertilizantes, muitas perguntas, e aí, será que cai, será que não cai, tá ruim demais, tudo isso. Então, me fala aí, Rafael, e depois o Renan dá uma rebatida do ponto de vista da revenda. Como é que essa coisa vai se equilibrar em termos de custo, preço de soja para 27? Então, Vaninho, essa é uma conta. Eu conversei com o Renan agora mais cedo, né? E essa é uma conta que está sendo bem difícil de ser feita, né? O produtor, eu falo no nosso caso específico, eu comentei, acho que no último que a gente conversou com o Jefferson, que desde setembro eu estou conversando com ele sobre possibilidades de compra do fertilizante, principalmente o KCL naquele primeiro momento, mas depois voltei a atenção ao fósforo também. E assim, Maninho, o que a gente viu de setembro para cá foi que em setembro o preço já estava muito pior do que, por exemplo, o que a gente pagou em 30 do 5 do ano passado. E a nossa expectativa era de que em algum momento esse preço desse uma arrefecida, desse uma melhorada. Aconteceu justamente o contrário, ele só foi aumentando. Eu acho que é importante a gente comentar que, por exemplo, no caso específico do KCL, é um produto 100% importado, nós não produzimos nada no Brasil. Então, nós estamos concorrendo com o mundo todo, não é uma questão só, mas o produtor está tirando o pé aqui no Brasil e ele não vai investir tanto, tal, como é que o preço ainda está subindo? Porque realmente a gente não está brigando só, brigando entre aspas, com o vizinho do lado. A gente está brigando com o chinês, a gente está brigando com o americano, a gente está brigando com o europeu, com o ucraniano. Todo mundo que está querendo incrementar a produtividade, e isso é um fator ao redor do mundo, todos querem aumentar a produtividade, todo mundo está comercializando e comprando mais cloreto, MAP, fósforos, enfim, em geral.
Eu comentei com o Renan mais cedo, antes da gente começar a gravar, que a relação de troca para esse próximo ano, e quando eu digo relação de troca, eu não estou falando parte à vista e parte no prazo, agora falando inteiramente no prazo. O produtor que chega aqui para conversar com o Renan na Agrológica, a Agrológica cede esse crédito a ele, com as garantias, enfim, tudo que a empresa pede, e o produtor vai pagar a Agrológica em soja lá em abril, março, fevereiro de 2027. Essa relação está muito complicada de equalizar, vamos colocar assim. Por quê? Principalmente porque o preço dos fertilizantes é o maior fator, porque é o custo mais caro de insumos que nós temos numa lavoura. Ele subiu bastante, tanto o KCL quanto o fósforo. E o preço da soja caiu em relação a esse ano. Por exemplo, ano passado a gente começou a negociar, nós tivemos contrato até 118,50 FOB no nosso armazém. Esse ano, o primeiro contrato que a gente fechou foi 113,50. Então, você começa a ver que os insumos subiram, pode não ter subido tanto, o produtor faz um ajuste se ele vai utilizar ou não, qual a pontuação que ele vai utilizar, mas o produto dele também caiu. Então, assim, tá complicado, Vaninha. Assim, o produtor vai ter que Foi ter muita. exatamente andaram em direções contrárias, opostas, né? Sem dúvida Exatamente. nenhuma. E aí eu vou deixar agora o Renan comentar mais sobre toda a região aqui, mas eu imagino que no caso dele também esteja muito complicado, porque a empresa toma o risco de ceder o crédito ao produtor e ao mesmo tempo ela está numa faca de dois gumes, porque ela não sabe se compra agora, se espera mais um pouco, se tem alguma outra oportunidade, sei lá, daqui 2, 3 meses. Então, realmente assim, Rafael, só para encerrar esse assunto, você estava me falando antes, bom, se você não puder falar, não fala. Aí você vai falar, pula essa. não, Mas o seguinte, com no teu caso, você me falou lá que tudo no prazo, comparando tudo laranja com laranja, safra 26, 25, 26, tinha ficado 4.200 só insumos. Isso, se você. O que eu cheguei a comentar é assim, a gente faz muito compra à vista, né? Principalmente semente, adubo, a gente compra muito à vista. A gente utiliza o crédito, inclusive aqui a Agrológica é parceira nossa, a gente compra deles para pagamento futuro. A gente utiliza esse mecanismo mais para químicos, nutrição e biológicos. Fertilizantes e semente, a gente acredita que tem mais oportunidade no à vista. Se nós fôssemos colocar todo o nosso pacote do ano 25, 26 por prazo, ou seja, pagamento total dele agora, dia 30 de 3 de 2026, colocando o financeiro do que eu paguei no passado, a gente estaria por volta de 4 mil e poucos reais. Beleza. Vamos pensar agora para 27. Com o incremento dos preços de fertilizante e com a derrocada do preço da soja, eu estou colocando só do fertilizante, mas a soja, a semente teve um ajustezinho, o químico parece que está bem em linha do que foi ano passado, alguns produtos até um pouco mais baratos. Vaninha, a gente está falando de R$ 4.500, cara. 4.600, 4.400, depende do produto, a dose, quantas aplicações você vai fazer. Então, Então, assim, podemos é dizer aí que aumentou de 400 a 500 reais, só insumo. 10%, 12% de 10, aumento. 12. De novo, né? Porque nessa safra já havia aumentado, pelo menos uns 8%. E agora, pum, mais. Ô, Enfim, Vaninha, complicado. Aí vai, quer dizer, imagina o camarada que arrenda parte da sua produção. Pô, mas essa conta ela vai muito perto vai andar por 60 sacas. Vai passar dos 60. Vai. Ô, Vanim, eu diria assim, o grande problema hoje, ele tá no fertilizante, tá? Porque, e também no preço de soja, obviamente, né? Porque os dois, igual vocês comentaram aqui antes, né? Andaram no caminho contrário, né? Se eles tivessem pelo menos andado junto, né? Mas eles não andaram junto. A soja na safra anterior, quando começaram as negociações ali para dezembro, janeiro, a gente era um soja de US$ 20, US$ 21. E você comprava um cloreto à vista em torno de US$ 400. Teve negócio a 380 aqui na região. Aí depois foi 420, a maior parte dos negócios, né? Alguns produtores pegaram a oportunidade de 400, a maioria foi 420, tal. Hoje, Vanin, nós estamos falando de um soja na melhor das hipóteses, não, ó, é que um produtor que entrega na trade normal, na melhor das hipóteses, ele vai pegar um soja bruto US$ 19, tá? Na melhor das hipóteses hoje. E o KCL, na melhor das hipóteses, US$ 520. Você entende? Então nós estamos vendendo soja 10% a menos e o KCL, que é um insumo indispensável, nós estamos falando de 20% a mais, pelo menos. Então andou na contramão, né?
E isso está pressionando demais a negociação para a próxima safra. Tá? Eu falo indispensável o KCl porque se você pegar qualquer produtor do Mato Grosso, o KCl é um insumo que não tem como ele tirar. O Não tem. fósforo é discutível, o fósforo também. O super simples, ele era US$ 280 na safra passada, hoje é 420. Olha esse número, Vani. Então, assim, mas o fósforo, se você pegar outras regiões do Mato Grosso, o produtor ele pode se dar o luxo de falar assim, eu vou usar uma 60 pontos, eu né? vou usar uma gordura, vou falar assim a linguagem do produtor que eu tenho no solo, né? Que eu coloquei muito nos últimos anos. Mas na nossa região aqui, que Confresa, região muito nova de agricultura, o produtor não tem essa gordura, ele não tem esse fósforo sobrando. Então, se ele não colocar, ele não vai colher, ô Vaninho, ele não tem para onde correr, sabe? Então, pressionou demais. Ontem nós conversamos no nosso call e alguns produtores falaram, sim, sim, estamos pensando aqui, outros não, situação mais igual a que você está comentando, e outros dizendo que sim, nós vamos reduzir de 120 pontos para 90, 80 e fazer manejo para aumentar a disponibilização, seja com adição de calcário, sei lá, enfim, tem que fazer a conta. Mas parece que é uma tendência em áreas mais, vamos pensar assim, maduras, reduzir o. Isso. E, Vaninho, também é uma coisa que eu tenho certeza que o Renan tem ciência e está vivendo isso dia a dia. Aqui na nossa região é uma região de expansão, de abertura. A gente está preparando, formando o nosso solo, por isso a impossibilidade de diminuir demais essa pontuação. E os materiais que estão no mercado hoje de soja são materiais bastante sensíveis, Vaninho. Então, assim, por exemplo, ele falou o potássio é indispensável. É indispensável. O cara que tirar o potássio da produção dele ou diminuir muito essa pontuação, ele não enche grão, cara. As sojas hoje em dia, elas estão muito, como que eu posso dizer, muito necessitadas, principalmente desse nutriente. É lógico que o fósforo tem uma maleabilidade melhor, o Renan falou, existem outros tipos de solução, solubilizador de fósforo, matéria orgânica, palhada, enfim, todo tipo de manejo que não seja uma adubação química é possível de ser feita e o produtor pode tentar em alguns cenários pode ser sim uma alternativa viável. Uma Agora, saída, né? Uma saída. agora na nossa região, Vani, por exemplo, eu já pensei isso, falei com vocês na semana passada com o Jefferson. Aqui na nossa região, graças a Deus, a gente não tem diminuído a pontuação nesses últimos 2, 3 anos, porque, de novo, nosso solo está em construção. Mas eu cheguei a cogitar esse ano, até pelo incremento no preço, de diminuir potássio. Aí eu fui conversar com a nossa equipe técnica, o Renan foi uma das pessoas que eu conversei, ele falou, cara, como é que você vai diminuir potássio, velho? Você está extraindo todo o potássio que você põe todo ano, que você está produzindo bem. Graças a Deus, a nossa região é uma região que a soja se adapta muito bem, é uma região bastante produtiva. Mas a boia que você está colocando no solo, a soja está extraindo. Então, assim, vamos colocar 80-80. Nós não estamos no nível do pessoal de Sinop, de Sorriso, 40 anos de lavoura, mineiros, outras regiões que plantam há muito tempo, que o solo está realmente muito bem estruturado. Nós ainda estamos nesse processo. Eu acho que, principalmente na posição que o Renan está, de gerente de uma unidade consolidada igual é a agrológica, é difícil você tomar esse tipo de decisão, né? Compro agora, não compro, ofereço esse pacote para o produtor. Pô, se eu não ofereço, talvez ele feche com outro. Mas e se eu oferecer e ficar descasado, ou não fizer esse hedging bem feito? É uma situação realmente assim complexa, cara. Complexa. Bom, vamos caminhando aí para o VaptVupt, para o encerramento. Perguntas rápidas e respostas rasteiras. Vamos lá. O Rafael, o que que se espera semana que vem de colheita? Olhando aqui um pouco o clima, vai dar uma folga. Depois volta a chover muito. Então, durante o carnaval, falando da tua propriedade, você chegou a 30%. Se tiver Isso. condições todo dia da semana que vem para colher, que seja um pouco, quanto que você acha que chegaria? Ah, Vani, eu vou ser sincero, a gente já tem mais uns 30% aí pronto já. E assim, até o dia 5 de março, se Deus quiser, a gente quer ter finalizado a colheita da soja toda. Então, assim, esses próximos dias vão ser bastante intensos. Qualquer possibilidade que a gente tiver de estar colocando a colhedeira. Ontem choveu 85 milímetros na fazenda, a gente começou a colher 4h40 da tarde e paramos 8h30 da noite.
Então é isso que a gente vai fazer todos os dias. Esperar, ficar olhando para ver se ela seca mais rápido e torcer para que Deus nos abençoe e permita um pouco de sol aí. A chuva é sempre uma bênção, mas permita um pouco de sol para que a gente possa tirar esse grão da lavoura. Pá. O Renan, vamos rapidinho, se olhando toda essa situação, aperto de margens, para o próximo ano, se olhando os números agora, até pior. Como é que revendas no geral, não precisa falar da situação da agrológica em si, mas no geral, como é que revendas estão lidando com esse assunto, risco de crédito e se a resposta é reduzir, apertar cada vez mais, reduzir o crédito? O que você acha? Assim, até é difícil falar em reduzir mais, tá, Eduardo? Que a gente já está no cenário assim, todo mundo no seu limite, né? Tanto as revendas como os fabricantes, né? A indústria em si. Então, o cenário é ser mais assertivo, o cenário é ter garantias melhores, o cenário é se apegar em clientes é, que tem um histórico também melhor, né, Eduardo? Não tem é um cenário que a AgroLoja já vem fazendo tem anos e que a gente tem conseguido superar, né, mesmo nas dificuldades. Mas está ao lado do produtor, o cenário é esse. Vou te dar um exemplo, eu estava rodando lavoura essa semana. Hoje eu não fui de manhã, mas vou à tarde de novo. Eu fui no produtor, vi esse cenário de dificuldade de colheita e já saí correndo de lá, já fui atrás de caminhão, arrumar mais máquina para auxiliar o produtor. Então o cenário está ao lado do produtor que a gente está junto. Desde fornecer o insumo, auxiliar ele numa compra, numa tomada de decisão, mas também se ele está com dificuldade na colheita, eu tenho que auxiliar ele, entendeu? Para que ocorra. Então o cenário O tá junto, sucesso dele é o seu também, é o meu não é também, mesmo? sabe, Eduardo? Então Mas a gente no geral, deve continuar apertando. Mas o cenário de revendas, crédito, deve continuar apertando. o cenário mais apertado. Porque nós também temos mais dificuldades de capturar esse dinheiro, né, Eduardo? Então, assim, Sim. nós capturamos menos, a gente também consegue liberar menos, né? Nós somos uma corrente, tem uma parte do nosso dinheiro, da empresa que também roda no negócio, mas obviamente que ninguém consegue subsidiar 100% da sua operação, né? Então, hoje você vê o cenário de fabricantes selecionando muito mais as garantias. Você pega uma garantia de um produtor, você passa para a indústria, ela já, mas esse aqui já não dá, esse aqui eu já não consigo, esse aqui tinha um embargo lá de outro ano. Estou citando exemplos, tá, Eduardo? Mas é um cenário mais desafiador para todo mundo. O crédito apertou para todos, né? E a gente tá junto no barco, né? Estamos remando junto com esse cenário desafiador aí de crédito mais restrito, né? E o Eduardo, eu vou aproveitar só para que a gente já está finalizando, sei que você vai dar o gancho aí. É só aproveitar para agradecer as empresas sérias, as empresas parceiras, em nome de acho que todos os produtores. Eu conheço muitos e muitos produtores que são clientes aqui da Agrológica e de outras revendas aqui também. E falar do papel fundamental que a revenda faz também no nosso sítio. Todos fazem, o fornecedor, a trading, a Agriinvest, o produtor e tal. Mas a revenda tem um papel fundamental, não só na questão de crédito, porque a revenda capta esse dinheiro via mercado e ela fornece o produtor, enfim, ela em muitos casos até subsidia o produtor. Mas tirando isso, principalmente nessa questão que o Renan falou, dessa assistência, cara, de estar junto com o cara no campo. Muitas vezes, eu não sei se o pessoal já deve ter visto, né? O João do Primo Zago fala muito, fiz agronomia para quê? E é um pouco isso. Não é que a gente não queira ser fitopatologista ou um especialista em uma área específica, mas eu acho que nesses últimos anos o produtor, o agrônomo, o vendedor, o gerente, ele tem se tornado um cara mais hábil em muitas frentes. Então, igual o Renan falou, tem contato do caminhoneiro, tem contato de maquininha de tratar semente, tem não sei o que, e busca não sei o que, e já estou indo para a cidade mesmo, eu levo a peça, boto no torno, amanhã você passa cedo e leva embora para não parar a colhideira. Então, existe essa sinergia, essa parceria entre as empresas e nós que estamos lá no campo. E assim, do nosso lado é fundamental ter esse tipo de parceiro junto, sabe? Porque, Deus me livre, cara, já está acontecendo tanta coisa, né? Tanta dificuldade. As empresas boas, os produtores bons, enfim, precisam ser perenes, cara. Porque senão o negócio realmente estrangula, sabe? Sem dúvida. Bom,
É uma reflexão. Sabe o que que atrapalha o produtor, ô, Rafael? Aliás, a sua vida e de toda a cadeia? É o excesso hoje de informação. Excesso. Tá bom? Antes faltava informação. Pô, o cara lá sabe mais do que eu, ele sabe que vai subir, vai cair e tudo mais. Não existe mais isso aí. Agora, o que existe é excesso. Muita gente falando e dando opiniões que não têm nenhum fundamento. E, claro, muitas delas são para agradar o produtor. E aí ele ganha um monte de like. Beleza, vou para casa com 100 likes lá no meu post. É, beleza, vou para casa. Agora o produtor, ele volta para a fazenda. E aí ele toma uma decisão em cima de algumas análises sem fundamento nenhum, tá bom? E eu vi durante esses últimos 4 meses, de novembro para cá, quando a soja deu um rally, prêmios estavam bons, Chicago lá em cima, câmbio ainda estava lá em cima, toma, soja 112, R$ 113, Mato Grosso de forma geral. Ah, e olha hoje do jeito que estamos, né? Como vocês comentaram, abaixo de 100 em algumas localidades. E é isso. E certas análises falam, produtor, não venda, não venda, não venda, não venda, que você é dono do produto, e você faz o mercado e assim vai. Então, amigos, isso atrapalha demais o excesso de informação. Tem que buscar orientação. E não é difícil, tá? Não é que eu acerto o mercado. Porém, é só não inventar roda. Produção mais de 180 milhões, sem trade war, e ninguém quer o dólar na mão. O que acontece? É isso A que me soja. parece. E Giovanni, falando realmente, eu vou dar mais um adendo, você desculpa estender, mas é o seguinte: esses dias eu vi uma notícia, Notícias Agrícolas, que um produtor do Paraná estava feliz de que as produções estavam acontecendo de maneira satisfatória. Ele chegou até a falar em recorde em alguns talhões, e eu vi os comentários no post de alguns produtores, eu imagino que são produtores ou envolvidos no mercado, criticando, dizendo para o produtor assim: poxa, ajuda mais a baixar o preço, já tá ruim e tal. E assim, eu vou ser sincero, tá? Isso é uma opinião minha, não é uma opinião do Vanin, do Renan, da Greenvest, de ninguém, é uma opinião do Rafael, somente minha. Cara, assim, pelo menos é o nosso trabalho, né, Vanin? Estamos há 12 semanas aqui, o Renan tá tirando tempo da agenda dele para estar junto conosco, fora os outros convidados que nós já recebemos. E todo mundo alertando sobre essa produtividade alta. Ah, não, mas na minha região tá tendo seca. Eu sei, companheiro, assim, de novo, eu já passei por essa seca e eu sei o perrengue, a dor que é, mas assim, infelizmente, enfim, vocês entenderam. É numa micro-região. Não tem como falar que o Rio, sei lá, igual o Mato Grosso aquele ano perdeu 10 milhões de toneladas. Isso aparentemente não vai acontecer. Eu sei que o Rio Grande está passando por um problema muito difícil agora. Mas assim, a gente vem alertando, né, Vaninha? Eu falo por mim, os produtores que eu sou mais amigo, eu venho falando, pô, já vendi tanto, já tô tentando fazer, eu tô vendendo 27 já, tá num preço menor, mas eu vou vender, cara, porque ainda dá margem. Se eu produzir o que eu espero, ainda dá margem. Eu não vou esperar muito mais tempo, que talvez eu não vou pegar mais esse preço. E outra, se subir um pouco, eu vendo mais um pouco, porque eu vou fazendo média sob média. Pelo menos é o jeito que a gente imagina fazer aqui no nosso negócio. E eu não tô, Deus me livre, tem muito. É de olho na margem, é de olho na margem. Não Cara, fique porque assim, você sabe hipnotizado seu custo. Você pelo sabe que preço. É isso aí. cara, tipo, você sabe seu custo, sei lá, meu CT final deu R$ 6.000. A gente tá conversando aqui que pode ser que tenha subido 10%, 6.600. Você divide por uma soja líquida sua de 110, vamos colocar aí, vai dar 60 sacos, 60 sacos. Poxa, eu imagino produzir 70, 75. Com esse preço eu tenho margem. Ah, é uma margem menor, mas tem margem, cara. Você se mantém no jogo, você paga suas contas, você não se alavanca, você não toma um crédito. Você não vai visitar escritórios advocatícios para RJ, Ah, tá bom? então, É assim, que eu de não novo, Vaninha, recomendo para ninguém, tá bom? É que o produtor não sabe a pós-vida da RJ, tá? É outra vida, que não é nada são boa. marcado, né? E assim, de Sim. novo, não sei a situação específica de cada produtor que tomou essa alternativa como sua. Mas só estou querendo deixar um alerta, porque, de novo, nós estamos vivendo isso agora, Vaninho. Ó, é fevereiro, o Renan está aqui comigo, é fevereiro, gerente da loja, ele está fazendo esse head, é fevereiro de 2026.
O produtor não pode pensar em vender soja em fevereiro de 2027. Ah, mas Rafa, quanto que eu vendo? Cara, se você não se sente confortável, mas pelo menos 50% da sua produção, é importante que você venda antecipado, cara. Porque assim, você não vai conseguir, é muito difícil, só se tiver uma quebra, mas a gente também não vai rezar para outra pessoa quebrar. Então, Sim, pode assim, ser você que quebrou. E aí? pode Né? ser você, cara. Pode ser que um ano você esteja feliz que um outro estado, uma outra região, um outro país até esteja quebrando, e no outro ano seja você. A gente não torce para isso. Então, façamos nosso trabalho com inteligência, com calma, aproveitando boas oportunidades. Precisa ter o custo, precisa ter bons parceiros, precisa ter uma assessoria e informação especializada, enfim. O ponto é especule menos, corra menos riscos, tá? Já tem demais. Bom, pau! Fechamos por aí. Então, agradeço a participação aí do Renan, tá bom? Um grande abraço aí ao pessoal todo da Agrológica. Visitei a Agrológica se não me engano, antes do Covid, 2019. Paulo, fui muito bem recebido. Lembro muito bem do cafezinho doce, ó, pitel. E pretendo ir lá de novo qualquer hora. Certo, Será bem-vindo. amigos? Valeu. Com certeza. Abraço a Obrigado. todos e até semana que vem. Daí semana que vem vamos ver se, né, carnaval, pau, 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 rau, 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 vamos ver se o Rafael ele vai. Pô, mas o cara tem que colher, né? Eu vou estar no meu Sei bloquinho, lá. eu vou estar no meu bloquinho, chama Carna Soja. Podem me ligar lá. Isso aí. Valeu, Um gente. abraço a Abraço. todos. Tchau, até a próxima.